O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, ele falou sobre vários assuntos. Quero destacar aqui a manchete principal do nosso site agora. Ele ataca o ministro Alexandre Silveira e insinua que Silveira protege a Enel. Vocês sabem que a Enel é a empresa que fornece energia aqui para São Paulo, né? E muitas vezes apagão, demora para restabelecer energia, enfim, alvo de muitas críticas. O prefeito voltou a atacar a Enel e disse que o chefe da pasta de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele pode ter, digamos assim, facilitado, protegido a Enel por conta de relações pessoais que tem com representantes da empresa. Acho que a gente tem esse trecho, vamos ouvir? É de se estranhar que o contrato da Enel vai vencer lá em 2028. Por que estão querendo antecipar? Não deveria renovar nem em 28, já deveria estar se preparando para substituir. Ou, aliás, deveria decretar caducidade. O que é decretar caducidade? Romper o contrato antes de chegar em 28. Esse deve ser o ideal, por todos os problemas que a gente enfrentou e vem enfrentando até hoje aqui. E o governo federal vai numa linha totalmente ao contrário. E eu vou dizer o nome e o sobrenome. Alexandre Silveira. Alexandre Silveira, né? Agindo contra o interesse público, sem entender a dor, principalmente da população de São Paulo, de todas as cidades que aí... Por que você está atribuindo ao ministro? Porque as relações dele é muito próxima com a Enel, inclusive um amigo muito próximo, presidente do Conselho de Administração e a condução desse processo. Bom, Raquel, aí ele, com todas as letras, né, colocando a responsabilidade na pasta de Minas e Energia na figura do ministro Alexandre Silveira. Com nome e sobrenome, Diego. Vamos explicar para quem nos acompanha o que é esse imbróglio. O prefeito de São Paulo tem uma relação muito conturbada com a Enel por causa dos seguidos problemas que a cidade viveu e vive toda vez que tem uma grande chuva, né? São Paulo teve apagões aí, seguidos apagões de vários dias. Muitas pessoas na cidade de São Paulo ficaram sem luz. No apagão mais recente, ali perto das eleições, isso virou até embate dentro das eleições municipais entre o prefeito Ricardo Nunes, que era candidato à reeleição, e o seu então oponente ali mais forte, Guilherme Boulos, do PSOL. Naquela época, se falou muito sobre decretar a caducidade da concessão da Enel. Tanto o governo federal quanto os governos municipais e estadual diziam que iam, de alguma forma, ali, caçar a concessão da Enel, tirar ela da cidade de São Paulo. O que o prefeito está reclamando é que, recentemente, houve um decreto presidencial do presidente Lula permitindo às empresas que renovassem antecipadamente as suas concessões, as empresas de energia. E isso inclui a Enel. Segundo o prefeito de São Paulo, a Enel já entrou com a papelada para ter a sua concessão renovada antecipadamente. A concessão da Enel aqui em São Paulo só vence em 2028. E o prefeito está questionando por que o governo federal está fazendo essa renovação antecipada. Segundo ele, ele vai entrar com ação da justiça, ele vai pedir a um deputado aqui de São Paulo para entrar com um projeto de decreto legislativo para que o Congresso anule o decreto presidencial. E por que ele ataca diretamente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira? Ele diz que é público que o presidente do Conselho de Administração da Enel, aqui no Brasil, ele tem uma relação muito próxima com o Silveira, que seria compadre dele. Estava aqui procurando até o próprio ministro Silveira, o assessor de imprensa dele, perguntando se eles querem reagir à declaração do prefeito de São Paulo. Aguardando a resposta. Andresa, e sua impressão dessa fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes? Então, também faltou endereçar essa crítica à ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem cabe analisar se a Enel está cumprindo o contrato em São Paulo, o contrato de distribuição de energia em São Paulo. É a agência reguladora que é responsável por multar a empresa se ela não estiver cumprindo ali as regras do contrato, e a gente viu aí muitos problemas causados pela Enel na cidade de São Paulo em decorrência de fortes chuvas aí que vocês viveram aí nos últimos anos e muitos apagões. O que acontece lá na Enel, na ANEEL? Até agora não há disposição nenhuma para multar a Enel
eles consideram essa questão da caducidade que foi levantada, inclusive pelo ministro Alexandre Silveira, na época, né, em que São Paulo estava enfrentando esses problemas, e isso era ali, vamos lembrar aqui, em pleno período eleitoral, que essa questão da caducidade foi analisada e não se encontrou ali nenhum tipo de elemento que demonstre que a Enel não cumpriu o que estava no contrato com o governo federal. Então, essa caducidade, segundo eu apurei, não vai ser decretada. E a questão da multa, que era algo que a ANEEL propôs, que para a renovação desses contratos, que a Raquel estava falando aí, que as empresas de energia deveriam pagar as multas aplicadas a elas pela agência reguladora, porque as agências nunca pagam, as empresas nunca pagam essas multas, elas recorrem para o judiciário e aquilo ali fica ali a vida inteira. Então, em troca da renovação antecipada dos contratos, as empresas deveriam pagar essas multas. Mas tanto a área técnica da agência reguladora quanto a área técnica do Ministério, do Alexandre Silveira, se posicionaram de forma contrária a isso, porque eles dizem que não há respaldo legal para obrigar esse pagamento das multas em troca da renovação dos contratos. Então, tem uma divergência aí. E aí o Ministério diz o seguinte, a ANEEL jogou isso para o colo do Ministério, essa questão das multas, porque ela não vai punir a Enel, então ela está querendo arrumar um álibi para isso. Tem uma divergência ali, uma disputa entre o Ministério e a agência reguladora, e agora o prefeito de São Paulo faz uma denúncia gravíssima, porque ele está insinuando que o ministro das Minas e Energia está levando aí algum penduricalho, aí, alguma coisa em troca de proteger a Enel. Então, essa denúncia precisa ser agora apurada. Cadê a Polícia Federal, o Ministério Público? Porque ele levantou uma suspeita bastante grave de beneficiamento da empresa em troca de uma relação promíscua. Ele não usou essa palavra, mas aqui todo mundo entendeu, né? Vamos ver o que ele falou, que a Enel tem que ser expurgada de São Paulo. Vamos ver. Expurgada daqui e não fazer os expurgos que o governo federal foi fazendo, aonde nesses expurgos eles foram tirando as exigências de qualidade de serviço. Porque esse contrato ele prevê assim, uma série de obrigações e dentre as suas obrigações, faltou energia, tem ali um abatimento dos pontos sobre a conformidade. Aí fala o seguinte, não, quando chover, não conta. Não sei o que, vento. Não, se choveu, não conta. Se ventou, não conta. Então, quer dizer, pode ficar sem energia, minha filha, que não está acontecendo nada com esses caras. Bom, Couto, sabemos que esse é um problema crônico de São Paulo, né? Choveu, faltou energia, faltou internet, tem gente que perde alimento que está na geladeira, porque o retorno do fornecimento de energia demora, às vezes, dias, né, Couto? É um problema crônico, mas piorou muito nos últimos anos com essa Enel, né? A denúncia feita pelo prefeito Ricardo Nunes é muito grave, realmente tem que ser investigado isso, porque nós que moramos aqui em São Paulo sabemos quanto a gente sofre com falta de energia, né? Não há explicação para isso. Se o contrato vai até 2028, por que prorrogar o contrato com uma empresa que não está servindo bem para São Paulo? O prefeito, nesse caso, tem absoluta razão, sabe? E cabe ao ministro agora e à ANEEL também se explicar sobre isso, porque quem sofre são os moradores de São Paulo. Independentemente da disputa política entre governo municipal e governo federal, o que importa é o interesse da população. E isso não está sendo atendido em São Paulo. E acho um absurdo também que as multas não sejam pagas. Qualquer um que pega uma multa no trânsito aí tem que pagar. E aí essas grandes companhias vão para a justiça e nunca mais a gente fica sabendo de nada. Está tudo errado nessa história. Verdade. Raquel. Eu queria puxar o fio do tempo, Diego, porque é sempre importante a gente fazer isso quando acontecem esses episódios. Esse assunto foi tema muito intensamente da campanha municipal. Esse decreto de renovação antecipada das concessões, ele já vinha sendo discutido dentro do governo federal e essa discussão foi pausada na época das eleições municipais, por
conta do clima das eleições municipais, por conta da chuva que aconteceu e da disputa ali acirrada que havia entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Se a gente puxar o fio, quais são as notícias que nós temos? Em junho de 2024, o presidente Lula esteve com Alexandre Silveira em Roma, na sede da Enel, às margens da cúpula do G7. Ele aproveitou uma reunião da cúpula do G7 e esteve acompanhando Silveira na sede da Enel, reunido com os executivos da Enel. Naquele momento, os executivos da Enel prometeram a Lula que iam dobrar os investimentos em São Paulo. E Lula ali já sinalizava uma preferência por discutir essa questão da renovação dos investimentos da Enel. No dia, às vésperas ali da eleição, em que caiu uma enorme de uma chuva em São Paulo, e isso se tornou um tema muito forte da campanha, naquele dia Alexandre Silveira estava em viagem ao exterior, ele estava participando de um evento do grupo Esfera e ele estava numa mesa, num fórum, ao lado de um executivo da Enel, e naquela mesa eles discutiram as questões do setor elétrico no Brasil e discutiram a renovação antecipada dos contratos como se fosse algo já dado. A gente deu essa matéria aqui no UOL. Então você consegue perceber que isso era um tema que vinha sendo discutido, a renovação antecipada dos contratos das empresas de energia, foi pausado durante a campanha eleitoral por conta da disputa eleitoral, por conta dos problemas que vivemos com a chuva, se tornou um tema tóxico, e passada a campanha eleitoral, essa discussão retorna.